espiritualidade, nós trazemos como conceito aquele proposto por Kane e atualizado pela professora Christine Bukowski, da Universidade de Washington, que é a busca de cada pessoa no seu significado e no propósito de vida. Então, esse propósito, ele pode ser encontrado, inclusive, na religião, que é uma das principais questões que podem surgir dúvidas, né, impactos nessa área, mas não é só isso. Porque esse propósito, esse significado de vida, ele tem a ver com a sua relação com o divino, com a sua transcendência. E pode ser acessado com a religião, mas também acessado com o contato que nós temos com o racional, o pensamento, com a arte, com a natureza, com o outro, né? Portanto, a espiritualidade, ela faz parte da vida da pessoa. E quando nós falamos em espiritualidade, nós estamos indo além do que nós falamos sobre a questão da religião propriamente dita, né? Que pegando um conceito, vamos dizer, mais científico, segundo os estudiosos da área, seria todo aquele sistema de crenças e práticas observadas por uma comunidade e que normalmente são apoiadas por uma ritual, que também se comunica com o sagrado, com o divino, que em algumas religiões pode ser chamado de Deus, né? Outra com a verdade absoluta, com a realidade, ou mesmo com a palavra nirvana para outros credos religiosos. Em geral, ela norteia uma conduta moral, um código de ética, e pode ser praticado tanto de um modo institucional, coletivo, mas também de forma individual. É o que nós chamamos de religiosidade intrínseca e extrínseca. Então, isso aqui é bem importante para que todos nós possamos nos ambientar nesses conceitos, para que não haja dúvida quando nós apresentarmos algumas evidências científicas, e também não seja uma barreira no momento em que a gente coloca essa temática dentro da academia. Nos nossos próprios cadernos de saúde da família, no capítulo Saúde e Sociedade, o cuidado integral à saúde já consta que, além do cuidado físico, mental, social, cultural, o espiritual, ele também tem que ser apreendido e tem que ser também fornecido para aquele que procura o cuidado à saúde. Lembrando que a era atual é um cuidado integral, numa visão holística e centrado à pessoa. Nós temos recomendações gerais, nós temos recomendações coletivas, mas quando eu estou cuidando de um ser único, né? E esse ser, essa pessoa, ela traz as dimensões que ora nós discutimos, inclusive a dimensão espiritual. Tanto isso é verdade, que no trabalho pesquisando com o paciente, se ele queria que fosse levado em consideração no seu cuidado a sua dimensão espiritual, com as palavras fé, crença, 70%, mais ou menos, dos indivíduos disseram que sim. Mas quando nós formos para o cuidador, e aí a gente destacou nessa pesquisa do professor Luchetti, o médico, mas vamos englobar todos os profissionais de saúde, apenas 15% vai. Então, nós estamos numa discrepância entre uma parte da necessidade desse ser e aquilo que nós estamos ofertando enquanto cuidado. Todos, absolutamente todos envolvidos, doentes ou não, profissionais de saúde ou não, estamos sendo acometidos. Não só no que tange à saúde humana, e aqui nós vamos entender a saúde como um todo, não só o adoecimento físico em si, mas todas as demais dimensões, como os impactos educacionais, a nossa Federal do Pará, por exemplo, desde
19 de março, está com todos os cursos de graduação paralisados, né? Ainda sem uma data específica para o retorno. As nossas escolas públicas, as nossas escolas privadas, né, dentro da rede estadual, municipal, também paradas. Nós temos um impacto econômico muito forte, né? Isso é notório, essa questão econômica, social, que essa pandemia impôs, né? E do ponto de vista ambiental, foi um dos impactos, às vezes, até melhor, benéfico, né? Nunca o ar foi tão melhor, né? O ar ambiente foi tão mais oxigenado, com baixos índices de CO2, nunca os nossos rios, os nossos lagos tão contaminados foram tão renovados com algumas ações que precisaram ser realizadas por conta da autoinfectividade dessa infecção. Então, para tentar mitigar, para tentar diminuir e retardar um pouco a propagação desse vírus, algumas medidas, algumas ações foram tomadas a nível de todas as esferas de gestão. Medidas clínicas e terapêuticas, né? E nós temos, assim, controvérsias terapêuticas múltiplas, e medidas não farmacológicas, desde as etiquetas respiratórias, a higienização, né, as máscaras, e medidas que diminuíssem o contato pessoa a pessoa, justamente para que uma quantidade tão grande não fosse acometidos ao mesmo tempo. E se deu através do distanciamento social. E a depender da característica epidemiológica do local, esse distanciamento foi de modo seletivo, ampliado, ou até mesmo, recentemente, nós passamos por isso, em mais profundo, né, que é chamado de lockdown. Fica só as atividades essenciais, né, para que o menor número de pessoas possam circular e, consequentemente, haja uma mitigação, haja uma diminuição de propagação das infecções e dê tempo para o atendimento de todos e que toda a aparelhagem da assistência à saúde ela possa se fortalecer. E, em virtude dessas medidas, da propagação do próprio vírus, da necessidade de diminuir a sua exposição de pessoas a ele, mudanças muito drásticas aconteceram na nossa vida, né? Em relação à vida do indivíduo, né? Essa questão da doença. Então, a mídia nos trouxe e a todo momento nos traz dados alarmantes, né? Outros melhores, outros nem tanto. A possibilidade da morte, em especial de pessoas vulneráveis, do grupo dos nossos idosos, ou de pessoas com doenças crônicas, já habitualmente inflamados, como pacientes diabéticos, hipertensos, com doença pulmonar, ou com uma imunodepressão outra, inclusive os oncológicos, trazendo repercussões importantes na saúde humana, no enfrentamento do luto, do medo, da ansiedade. E as medidas de mitigação da infecção, necessitando o distanciamento social, né, dando esse sentimento de isolamento, de solidão. E nós não estávamos preparados para que tudo isso ocorresse de uma velocidade tão rápida, né, em que muitos tiveram que se aprisionar dentro do seu próprio ambiente de trabalho, ou ter relações como nós estamos tendo agora, nesse live, em que nesse momento eu não posso nem vê-los, nem olhar no rostinho de cada um, né, porque ainda estamos nesse processo de distanciamento. E com certeza, sentimento de solidão nos aflige. Assim como mudanças em relação ao perfil social, as crises econômicas trouxeram e trarão uma nova forma, que se nós não nos adaptarmos, o sofrimento, a dor, ela se prolongará por muito mais tempo. Então, nós temos que saber qual a adaptação que nós teremos que ter enquanto seres humanos para a promoção do autocuidado e o cuidado do outro nesta fase de pandemia e na pós-crise sanitária atual.
Nós estamos num momento que nós não estamos felizes, nós estamos num momento que nós não estamos relaxados, que nós estamos preocupados com a nossa saúde, com a saúde do nosso paciente, dos nossos familiares, com o que vai acontecer com o nosso mundo de trabalho, com o nosso mundo de estudo, dentro das nossas universidades, né, dos nossos grupos sociais que enfrentamos. E este luto, né, porque essa perda, distanciamento, ele te traz um luto, se não bem trabalhado, né, ele seca essa crença, ele tem tendência a agravar, a se estender por muito tempo. E tudo aquilo que possa trazer algo de bom, algo que lhe leve para o cuidado saudável, para o lado saudável do ser, é muito bem-vindo. Então, a espiritualidade, ela vai trazer, entre outras questões, na sua abordagem, pelo menos, uma possibilidade de estimular a resiliência, que é o crescimento perante as crises que a vida nos impõe. E o que se quer é que esse estímulo, esse enfrentamento positivo seja conseguido através da crença, do sentido que aquele paciente nos traz, procurando proteção, redefinição desse quadro e conforto. Não encarando o problema como um castigo, como uma injustiça, e ampliando ainda mais a ansiedade ou o sofrimento psicológico. O estresse, ele acaba desregulando de uma maneira muito intensa o nosso eixo neuroendócrino moral. Estresse crônico ou agudo vai, através de sinapses, promover a liberação de muito mais substâncias vasoativas, há uma série ativação do simpático, de citocinas relacionadas com o processo inflamatório, como, por exemplo, interleucina 1, 6, TNF-alfa, e a demanda maior dos hormônios relacionados aos estresses, inclusive o cortisol. E isso trazendo repercussões no campo de vista cardiovascular, endocrinológico e imunológico. E muito da literatura científica já nos traz um impacto positivo, se esse coping é positivo, da espiritualidade e religiosidade nesse contexto do tratamento do estresse, né? Ou não, na piora, quando isso não é bem trabalhado pelo indivíduo, né? Entendendo que o aumento da produção das citocinas inflamatórias, a diminuição das células iniciadoras da resposta imunológica, como, por exemplo, as AZNK, o aumento das catecolaminas, dos glicocorticoides, vão definir, inclusive, sintomatologia orgânica, como elevação da pressão arterial, da frequência cardíaca, respiratória, aumenta a produção de substâncias que promovem uma resistência à ação da insulina, né, predispondo a um estado de pré-diabético ou diabetes propriamente dito. Então, muito se estuda de uma maneira molecular, comportamental e orgânica em relação àquilo que a gente está comentando agora, com a questão do bem-estar espiritual, do bem-estar religioso. Então, não é algo que é destacado da nossa saúde, não é algo que é destacado do nosso enfrentamento. E esse estresse agudo, por um estudo bem interessante da Sociedade de Cardiologia Europeia, determinando comportamentos físicos, emocionais, cognitivos de estresse agudo na pandemia pelo Covid-19. Ou seja, independente da infecção pelo vírus, que já traz uma desregulação completa do nosso sistema imunológico,
né? Só o estresse de todo esse momento já vai trazer repercussões físicas do tipo palpitações, náuseas, anorexia, dor torácica, cefaleia, dor abdominal. No comportamento, algo mais introspectivo, ou mesmo, dependendo de como você reage, a imprudência, fuga, aumento de irritabilidade, aumento importantíssimo do consumo de substâncias lícitas e ilícitas, né? Em especial o álcool e conflitos, né? E isso arraigado por um impacto emocional, levando a ansiedade, raiva, um comportamento mais anedônico, baixa estima, sonolência, fadiga crônica, humor deprimido. Então, quando nós estamos lendo e falando isso, nós até nos enxergamos, pelo menos eu me enxergo, que em muitos momentos dessa pandemia nós passamos ou estamos passando por esses tipos de comportamento que são sinais de um estresse agudo, né? Relacionado a uma baixa cognição, concentração, perdão, uma dificuldade de memória para a gente ler, estuda, mas aquilo não está muito bem, porque nós não estamos bem. Confusão mental, aquela ideia que vem repetidamente, a ruminância, muito a mídia nos traz isso, e algum comportamento de hipervigilância, de ansiedade excessiva. Então, esses comportamentos de estresse agudo, trazido por outras questões, mas aqui no enfoque da pandemia, ele traz sérias repercussões na nossa saúde mental. E há um estudo holandês em que, inclusive, ele correlaciona alguns biótipos que faz com que conexões cerebrais específicas criem, vamos dizer, personalidades que reagem contra aos quadros agudos, né? Tipo mais anedônico, que nada lhe dá prazer, leva a um quadro de humor mais deprimido, ou aquele que só sabe falar e continuar falando sobre aquela situação, aquele estresse, aquela revitimização, num biotipo de ruminação, ou aquele extremamente ansioso, que deflagra gatilhos totalmente desregulatórios frente à ameaça. Então, um luto revisado, né, que inicialmente nós tínhamos a fase de negação, de raiva, né, para depois ter a fase de conscientização e aceitação, né, agora nós temos uma reclassificação de acordo com psicólogos, e aí psicólogos aí que estejam ouvindo possam me corrigir, uma reclassificação das etapas de luto, colocando a descrença, o anseio, né, a raiva, a depressão que isso causa, que no movimento de estresse pode durar até 6 meses, para depois vir um processo ascendente de aceitação, que pode durar até 2 anos. Então, nós vamos ter repercussões de toda essa crise aguda, importante, geral, global, muito mais prolongada do que nós imaginamos. E se na pré-epidemia nós já tínhamos estudos bem consolidados sobre os impactos do estresse crônico, né, com ou sem burnout associado, né, nesta crise, em especial, teremos muito mais. E é muito interessante que todas as abordagens da espiritualidade, quase 30 mil artigos nos últimos 5 anos, 80% relacionam-se à questão da saúde mental do indivíduo. Então, os modelos de atenção espiritual e psicossocial dentro da dimensão espiritual traz a necessidade do ressignificado, do propósito real e do propósito bom, benéfico, trazendo a reconexão com ele mesmo e com as suas relações, da sua fé, dos seus sentimentos, diminuindo, inclusive, os impactos nos eixos regulatórios da nossa saúde física, dos nossos hormônios, do nosso processo inflamatório,
dando inclusive a diminuição da imunidade, fazendo suscetível a apresentar um agravamento de um quadro nosológico que poderia ser, vamos dizer, passado, né, de uma maneira mais tranquila. E é muito interessante que eu pensei que as nossas primeiras diretrizes brasileiras viessem da equipe da psiquiatria. Mas foi do Comitê de Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Cardiologia que é lançado no ano passado a primeira diretriz de prevenção primária e secundária dos eventos, trazendo o acesso à espiritualidade. E ao ler essa diretriz, a importância dessa dimensão, e todo com uma comprovação científica, inclusive trazendo todos os instrumentos que nós podemos coletar a anamnese espirituais e como reforçar essa abordagem, né? Trazendo inúmeros estudos científicos do impacto da espiritualidade ou frequência religiosa, protegendo, né? E algumas vezes controvérsias, por exemplo, dos eventos cardiovasculares, do diabetes, da síndrome metabólica, e várias possibilidades de abordagem, que vão desde meditação, relaxamento, a consciência plena, guiado, mindfulness, e inclusive trazendo para nós, né, toda uma gama de estudo de personalidades que consegue traçar bem a questão de sentimentos que fazem parte da vida do ser humano, como perdão, gratidão e a possibilidade de resiliência como um fator protetor das lesões primárias e secundárias dos eventos cardiovasculares. E foi bem interessante que quando nós dialogamos com a ciência, dialogamos com os artigos que estão sendo apresentados para nós, trazendo de atendimentos propostos para o combate do adoecimento do estresse agudo, estresse pós-traumático na COVID-19, olha que nós temos, né, a possibilidade de reforçar terapias não farmacológicas como a meditação, trabalhos respiratórios, relaxamento, mindfulness, terapias cognitivas comportamentais. E há uma série de artigos que depois a gente pode até deixar passar para todos que tiverem interesse, trazendo aplicativos. Porque como houve esse distanciamento, muito dessas terapias, desses modelos propostos, não farmacológicos, empreendia de um primeiro momento de um contato mais direto. Mas como o isolamento não permitiu, houve um aprimoramento, inclusive, de aplicativos relacionados. Então, queria finalizar essa fala dizendo que no momento em que eu estou penetrando nessa dimensão espiritual do ser, na dimensão profunda dos desejos, dos valores, das crenças, dos temores, nós precisamos nos preparar, porque nós temos que dar conta daquilo que vai aparecer. E esse preparo para entrar na casa do outro, mergulhar no mundo do outro, ele deve responder a um desenvolvimento profissional, incluir, além da prescrição, da medicalização, da cirurgia, da exérese de tumores, de reparação. Nós precisamos também ouvir, nós precisamos entender e buscar daquilo que este ser traz como valor, como propósito, a sua espiritualidade, algo que possa auxiliar na terapêutica proposta. Não se afastando daquilo que é científico, daquilo que é comprovado,
Por isso, exige sim uma formação, um estudo contínuo, né, unindo-se à ciência para o cuidado integral desse ser humano. E naquilo que poderia nos dizer, no primeiro momento, ser escuro, ser difícil, muitas vezes nos ajuda a observarmos a integralidade desse ser e o quão belo, e o quão colorido, e o quanto potente esse ser pode ser.